Olá pessoal, aqui é o professor Ed Wagner, retomamos a nossa aula. Agora no módulo 2, vamos falar um pouquinho sobre a equação da reta, fazer uma análise entre retas perpendiculares. Lembrando que esse módulo é a continuação daquele anterior. Vamos até cônicas e aí vamos entrar em polinômios, que já vai um pouquinho além. Bom, falando um pouquinho de equação da reta, vamos aprofundar um pouquinho nossa compreensão sobre o que seria a tangente. Certo? Então temos aqui um certo ângulo, certo? Representado aqui, ó. Só relembrando que o cosseno é observado no eixo x e o seno é observado no eixo y. Bom, a reta que tangencia esse círculo trigonométrico, por isso o nome tangente, é a reta que passa bem aqui, ó, tangenciando o círculo trigonométrico. E essa reta vai tocar justamente aqui no ponto P. Então, a distância OP é o comprimento da nossa tangente, certo? Eu gostaria até que vocês pesquisassem aí na internet a tabelinha do seno, cosseno, tangente. E a tangente é representada por esse segmento OP. Bom, mas vamos relembrar um pouquinho. Antes nós usamos uma fórmula para calcular nossa tangente, que era y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Bom, é só olhar aqui, ó. O y2 menos y1 representa quem aqui nesse caso? O nosso seno. E o x2 menos x1 representa quem aqui? O nosso cosseno, que seria essa dimensão aqui. Então, a tangente também pode ser encontrada pelo seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo, ao qual nós vamos chamar de m. Então, representa sempre a mesma coisa, a tangente do ângulo, o valor m, que nós chamamos também de coeficiente angular, e o seno sobre cosseno. Certinho, então? Então, eu gostaria que vocês frisassem bastante o que representa geometricamente a tangente. Agora, vamos analisar essa relação existente entre duas retas perpendiculares. O que seria duas retas perpendiculares? São duas retas que formam entre elas um ângulo de 90 graus, certo? Então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, que é a soma desses dois ângulos. Aqui eu vou ter outro ângulo de 90 graus, outro ângulo de 90 graus e um outro ângulo de 90 graus. Somando eles, vai dar os 360 de uma volta completa, certinho? Vimos também que a equação da reta pode ser escrita como mx mais q, onde m é o coeficiente angular e q o coeficiente linear. Agora eu peguei duas retas aqui, ó, R e S, que passa justamente na origem. Por quê? Para mim ter dois pontos, 0 para x e 0 para y. Aliás, um ponto, tendo duas coordenadas. Veja só, se eu pegar aqui a nossa reta R, certo? Ela vai passar na origem. Se ela vai passar na origem, então o Q, que é o ponto em que a reta toca o eixo y, vai ser 0. Então, se o Q é 0, a nossa reta y igual a mx mais q passa a ser y igual a mx, uma vez que q é 0. Só que a reta S também passa na origem, certo? E vamos levar essa consideração para frente. Porque se a reta S passa na origem, e ela é escrita como y igual a nx mais p, o nosso P aqui vale 0, certo? Se o P vale 0, então a nossa reta S é do tipo y igual a nx. Então, nós vamos ter duas retas. Uma y igual a mx e a outra y igual a nx. Agora, eu vou pegar na nossa reta R, que é y igual a mx, e vou considerar que o x vale 1, certo? Então, aqui eu tenho o ponto 1, m. Tranquilo? Por quê? Porque se eu substituir mx no lugar do x do ponto o número 1, vou ter 1 vezes m. Então, eu tenho um ponto 1m, certo? Que é um ponto posicionado sobre a reta R. Agora, na reta S, que é nx, a sua equação, y igual a nx, eu vou substituir o x por menos m. Então, nós vamos ter y igual a n vezes menos m. Então, y é igual a menos mn, fazendo essa multiplicação aqui. Bom, mas quem que seria a tangente dessa reta? Certo? Olha só, eu trouxe até para cá, mr. Bom, vai ser y2 menos y1, então eu vou pegar o ponto 1m e o origem aqui que é 0, 0. Então vai ser m menos 0,
está aqui m menos 0, dividido por x2 menos x1, que é 1 menos 0. Então, vai ficar m dividido por 1, que vai dar m. Então, o coeficiente da nossa reta é m, certinho? E da reta S? Bom, nós sabemos que a reta S tem o ponto menos m e menos mn. Está aqui, ó, menos m e menos mn. Jogando na nossa fórmula, considerando um dos pontos 0, 0 e o outro ponto menos m e menos mn, nós vamos ter y2, que é 0, menos y1, que é mn, dividido por x2, que é 0, menos x1, que é menos mn. Então, o que nós vamos ter? Negativo com negativo, positivo, mn. Dividido por menos com menos mais vai dar dividido por m. Então, nós vamos ter mn dividido por m. Ou seja, a tangente da reta S é apenas o nosso n. Então, nós vamos ter aqui da reta R a tangente valendo m e da reta S valendo n. Agora, vamos para uma análise mais aprofundada. Olha só, sabemos que se eu somar esse ângulo aqui, ó, R, com esse outro ângulo aqui, nós vamos ter um ângulo de 90 graus. Agora, se eu somar esse com esse, também vai dar um ângulo de 90 graus. Logo, esse ângulo e esse ângulo é exatamente igual. Agora, se esse ângulo aqui é igual a esse ângulo, então o triângulo ABO, que seria esse triângulo aqui, ó, ele é congruente ao triângulo EDO, uma vez que os seus ângulos são iguais. E além disso, eles são retângulo, porque aqui tem um ângulo de 90 graus, aqui também tem um ângulo de 90 graus. Se eles são congruentes, são triângulos retângulos, certo? Possuem as mesmas medidas, então EO é igual a O, certo? EO é igual ao ponto AO, está aqui representado. EO, eu peguei e fiz uma inversão, certo? Joguei aqui esse menos MN para frente, certinho? Porque eu percebo que assim fica mais fácil do aluno enxergar. Então, esse menos MN, certo? Eu só fiz uma reflexão. Joguei o eixo, a parte negativa do eixo para cima para ficar muito mais fácil a compreensão. Aí, né, pessoal, apesar de ter o sinal de menos aqui, ó, MN poderia ser positivo também. Depende muito da posição onde se encontram as retas. Então, eu considerei ele positivo, certo? Então, olha só. Eu tenho aqui menos MN, que é igual a quem? Ao comprimento de O até A, que é 1. Mas menos MN tem esse sinal de negativo aqui. Então, o que eu fiz? Multipliquei ele por menos 1. Multiplicando por menos 1 vai ter uma inversão de sinal. Então, vai ter menos MN passa a MN positivo e 1 fica menos 1. Então, esse menos 1 eu que multipliquei porque menos MN é negativo. Ou seja, se eu pegar o M e multiplicar com N, certo? Ou seja, são os dois coeficientes da reta. Se eu multiplicá-los, o resultado vai dar exatamente menos 1. Que eu posso concluir também que M é menos 1N, ou seja, o inverso de N negativo, né? Então, temos aí uma relação já muito importante. Vamos fazer essa aplicação? Olha só, considerando a reta R de equação y é igual a menos 2x mais 1, e o ponto A menos 1 e 0, então nós temos aqui uma reta representada por essa equação, e o ponto menos 1 e 0 lá no plano cartesiano. Eu quero determinar qual que é a reta S que passa pelo ponto A, mas que seja perpendicular à reta R, certo? Imagina isso acontecendo. Temos uma reta e um ponto. Eu quero passar uma reta por esse ponto que seja perpendicular àquela reta. Ou seja, as duas se tocando formam um ângulo de 90 graus. Eu tenho que y é igual a menos 2x mais 1. O valor que acompanha o x representa exatamente o coeficiente angular. Então, m vale menos 2. Eu sei que se eu multiplicar os dois coeficientes angulares de retas perpendiculares, o resultado dá menos 1, não é isso? Acabamos de provar. Então, m vezes n vai dar menos 1. No lugar do 2, vou substituir por do m, perdão, vou substituir por menos 2, que é o quanto ele vale. Então, menos 2 vezes n é igual a menos 1. Multiplicando por menos 1, para que todos ficam positivos, eu tenho que 2n é igual a 1. 2n é 2 vezes n. Passando esse 2 aqui para o segundo lado dessa nossa sentença, n é igual a
meio. Está multiplicando, né? Aparece aqui dividindo. Então, já tem o coeficiente angular da reta N. Desculpa, já tem o coeficiente angular da reta S, que é representado pela letra N. Já sei qual que é a sua inclinação. Agora, eu vou jogar o ponto menos 1 e 0, ao qual a reta passa por esse ponto. Aí eu tenho aquela fórmula, né, que eu brinquei até com vocês do ioiô michiochô, que é y menos y0 igual a n vezes x menos x0. Pegando esse ponto, nós vamos ter y menos y0. Quem que é y0 aqui nesse caso? O ponto é menos 1 e 0. Então, no lugar do y0, eu substituo 0. Igual a n, que aqui nesse caso, viu, pessoal, é n, tá bom? Porque a reta é a nossa reta S. Então, aqui no lugar do m é n, tá bom? Vezes x menos x0. Quem que é x? O nosso x0 menos 1. Lembrando que esse menos 1 aqui, ó, ele acompanha o valor do x, e esse menos é o menos da fórmula. Então, y, o zero aqui, né, praticamente não representa valor numérico que influencia em resultados. Y é igual a meio vezes x, meio x. Aqui negativo com negativo positivo, nós vamos ter 1. Meio vezes 1 mais meio. Então, essa seria a equação da nossa reta S, que é perpendicular à reta R. Ok?